Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ecoar. Eu sou a Lígia, repórter do programa, e vem comigo para entender o que é marco temporal e como ele afeta diretamente não só a vida dos povos indígenas, mas de todos nós brasileiros. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é a PL 490. Criada em 2007 por um ex-deputado federal, que inclusive já faleceu, ela junta vários projetos de lei e coloca tudo num bloco só. Sua principal missão é dificultar a demarcação de terra indígena e lá na época em que foi criada já foi rejeitada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Mas quais são os pontos principais da PL 490 que precisamos nos atentar? Primeiro, a questão das sociedades isoladas. No texto diz: no caso de indígenas isolados, cabe ao Estado e à sociedade civil absoluto respeito às liberdades e meios tradicionais de vida, devendo o máximo contato ser evitado. Até aí, perfeito. Salvo para prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade pública. Com a PL 490, caberá ao governo e aos governantes decidir o que é utilidade pública nesse caso. Passar uma linha de transmissão de energia no meio de uma terra indígena? Ou então pensar em projetos de mineração, hidrelétricas, exploração de petróleo, de gás, ou até plantio de transgênico nessas terras. Se depender deles, utilidade pública. A segunda coisa que precisamos nos atentar nesse projeto de lei é a questão da consulta prévia. Ele tem um projeto de eliminar a consulta prévia às comunidades afetadas por projetos como esse que a gente acabou de mencionar de utilidade pública. Se antes a gente já tinha um sistema falho, mas de consultar e ter uma mínima participação das sociedades indígenas nesses projetos, agora a ideia é nem avisar. E o terceiro ponto, e o mais polêmico dessa PL, é a questão do marco temporal, que vamos falar bastante aqui nesse vídeo. A proposta é que a partir da Constituição de 1988, todas as terras dos povos originários deveriam ser demarcadas num período de 5 anos, mas obviamente, pelo sistema que a gente tem, isso não aconteceu. E é aí que entra o marco temporal. A ideia é que os povos indígenas só podem reivindicar terras se conseguirem provar que estavam ocupando a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Ou se não, fica aprovado o conflito pela posse de terra. Onde é que estão as problemáticas nisso? Essa questão do marco temporal ignora os povos que foram expulsos de suas terras e que não poderiam estar presentes naquele exato dia ou antes da promulgação da Constituição, seja por violência, pela expansão rural do desmatamento ou até pela proliferação de doenças. Outra problemática enorme são as formas que esses povos têm de comprovar que estavam ali. Isso poderia ser feito ao provar que existia um conflito que perdurou até aquela data, ou por ação que estivesse tramitando na justiça em 5 de outubro de 1988. E é aí que tá a maior incoerência, porque até a promulgação da Constituição, os indígenas eram amparados judicialmente pelo Estado brasileiro. Ou seja, eles não tinham possibilidade de participar de processos para entrar com ações no judiciário. Isso só mostra a incoerência do marco temporal e nos lembra que ele é inconstitucional, uma vez que fere cláusulas pétreas da Carta Magna. É uma distorção do que é dito na Constituição. Essa é a PL 490, proposta em 2007 e logo engavetada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E aí, seguindo a nossa linha do tempo, de 2009 a 2013 a gente teve o caso em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, propôs o uso do marco temporal para julgar o caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Isso em 2009. E aí, em 2013, o Supremo Tribunal Federal decide favoravelmente a criação da reserva indígena com a justificativa de que os povos originários estavam no território em questão à época da Constituição de 88. É um marco temporal sendo aplicado num caso de demarcação de terra indígena. Já prevendo que a bancada ruralista poderia se aproveitar disso, o STF deixa bem claro que a decisão era particular para essa reserva e que cada caso seria um caso. Mas aí, em 2017, no governo do Michel Temer, a Advocacia Geral da União emitiu um parecer afirmando que a decisão aplicada no caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol deveria valer para todas as outras terras indígenas. E aí, é claro, associações e bancada ruralista usam desse parecer para entrar com ações contra novas demarcações. Isso chegou a paralisar inúmeros casos de demarcações que até hoje estão sem uma resposta. E aí, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o julgamento sobre uma terra específica, que é a terra indígena habitada pelos Xoclen, em Santa Catarina, tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido para ela vai valer para todas as outras demarcações. É aí em que a nossa preocupação mora. Será aplicado o marco temporal ou não? É nesse contexto que, em 2021, a PL 490 é desengavetada. Num contexto de governo Bolsonaro, em que a boiada está passando livremente, o desmatamento da floresta aumentando em 48% nos 2 primeiros anos de governo, a PL 490 volta e, bem quietinhos, em 23 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
passou a boiada. Aprovou por 40 votos contra 21 a PL 490, com direito à presidenta da comissão, Bia Kicis, interrompendo a fala da deputada federal Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita para o Congresso Nacional e que tinha o seu tempo determinado para falar. A gente tem uma representação máxima de como não é que os indígenas não estão sendo ouvidos, não estão permitindo que eles falem. Com essa aprovação na Câmara, a PL segue para votação no Supremo Tribunal Federal. Essa votação deveria ter acontecido no dia 30 de junho, mas os ministros entraram de férias. Por que não, né? E a votação foi adiada para 25 de agosto. É muito importante lembrar qual é o contexto em que tudo está inserido. Há 521 anos, os não descobridores, mas invasores, instalam o maior genocídio da história da humanidade, que é contra os povos indígenas. Uma população que foi reduzida em mais de 70%, povo originário, que hoje representa 0,4% da população brasileira, com aproximadamente 900 mil indígenas. É o extermínio de uma população, e é importante que a gente entenda que não existe indígena sem terra. A relação que eles têm com a terra é de vida, é de existência. Ao eleger um genocida como presidente, nós damos poder e autonomia para que projetos de lei que vão terminar o serviço que os europeus começaram voltem à discussão. A PL 490 não estava engavetada porque o sistema é lento, mas porque ela é um crime contra o país e contra o povo que é legítimo dono de tudo isso aqui. E é aí que você pode perceber como a permissividade do executivo e do legislativo aumentou muito a quantidade e violência de ataques contra reservas indígenas. Mesma questão de liberar posse de arma tão defendida pelo nosso presidente para o homem do campo. Para ele se defender de quem? Para além do presidente, os políticos no geral são incentivados por essa liderança de governo que faz o que quiser, como quiser, mesmo com todos os escândalos que estão acontecendo. A escolha do conjunto de pessoas para liderar o país está diretamente ligada a votações absurdas como a PL 490. E quando isso entra em votação e quem vai votar são indivíduos movidos por seus interesses, isso corre grande chance de passar. Quando Salles falava que a boiada ia passar, não estava apenas falando sobre pequenas propriedades rurais, sobre terras devolutas, mas toda a região, principalmente amazônica, passível de fronteira agrícola, incluindo terras indígenas. Então a boiada vai passar a qualquer custo. Inclusive a porteira já foi aberta, e agora fechá-la não é mais o suficiente para reparar os danos causados ao meio ambiente e às sociedades indígenas, principalmente. É importante lembrar que as atividades que o PL legitima sempre aconteceram, com maior ou menor incentivo do Estado, mesmo que mais discretas do que na atual gestão. Mas com a PL 490, com o marco temporal sendo aprovado, isso vai deixar de ser crime. Essas atividades serão liberadas e a coisa vai ficar ainda pior. Por que eu falei no começo do vídeo que a questão do marco temporal, a questão da PL 490, influencia não só os povos originários, mas todos nós brasileiros? Porque não tem como a gente dissociar proteção de terras indígenas com preservação ambiental. Os povos originários são responsáveis pela maior carga de preservação ambiental do nosso país. E quando você propõe uma PL que vai contrária aos interesses dessas sociedades, você está impondo ao Cerrado, à Caatinga, à Amazônia, aos nossos biomas, uma degradação ambiental. Você está encobrindo a sua intenção de degradar o meio ambiente numa falsa legitimidade ou não das sociedades indígenas de habitarem seus territórios. E num país em que a lei de proteção ambiental não funciona, as terras indígenas estão lá, preservando o nosso meio ambiente. Mas isso vai deixar de acontecer com a passagem da lei. E só lembrar aqui que a justificativa de desenvolvimento econômico, usada para absolutamente tudo nesse governo, não cola. Se tem uma coisa que vai atrapalhar a economia do Brasil, é isso. A exigência de selo verde nas commodities agrícolas. Ela é uma realidade. Não é uma coisa para daqui 10 anos que a gente tem um tempo para se preparar. Não, é agora. Se o Brasil desmatar suas florestas como deseja, a Europa não vai comprar mais nada da gente. Outro exemplo, a gente viu lá no nosso outro vídeo sobre crise hídrica e apagão. O desmatamento está intimamente ligado com a seca, que, por sua vez, afetam diretamente o agronegócio e a economia brasileira. Mas ok, informações temos. O que a gente pode fazer a partir de agora? Primeiro, cabe a questão da reflexão. Até quando vamos ser cúmplices desse genocídio? Como disse Eliane Brum em seu artigo sobre a Carta dos Guaranis Kaiowás, sempre fomos, mas tornar-se é saber que se é. Nós olhamos os indígenas como se eles fossem os estrangeiros e não nós. Olhamos a causa deles como uma causa específica deles e não nossa. Fingimos que a história não existe. E como é muito difícil formar a sociedade brasileira no sentido dela respeitar, entender e admirar a história das sociedades africanas e indígenas, teremos que lutar pelo paliativo. Primeiro, cobrar do presidente da República e dos congressistas proteção às sociedades indígenas. A Câmara dos Deputados funciona por pressão popular. O Centrão, ele deve obediência à sua base eleitoral. Que a gente pressione esses políticos e que a gente sempre se lembre que a escolha do líder máximo do governo determina o caminho que o país vai tomar nos próximos anos. Então, quando a gente fala que o seu voto é muito importante, não é clichê. É porque ele realmente determina qual rumo o nosso país vai tomar. Então, vote consciente nas próximas eleições e incentive todos à sua volta a também o fazerem. Uma coisa a gente pode ter
ter certeza, a articulação entre os povos já está em curso. A colonização nunca foi pacífica, sempre houve resistência e isso continua. Vimos agora em junho e julho grupos indígenas protestando em diversos estados brasileiros, no Levante indígena, no Levante pela Terra. Vimos, por exemplo, aproximadamente 1.000 indígenas de 48 povos diferentes acampados em Brasília há mais de um mês e rodovias como a Bandeirantes em São Paulo sendo bloqueadas. Agora é a vez dos não indígenas se organizarem para fortalecer essa luta. Se a sociedade brasileira não se organizar de forma paliativa, isso vai passar. É um atentado à preservação da vida, da história e da preservação ambiental do nosso país. Precisamos entender definitivamente que a proteção das sociedades indígenas e a preservação ambiental são agendas prioritárias no nosso país. Dia 25 de agosto, o Supremo Tribunal Federal vai votar se o marco temporal é legítimo ou não. Se ele for legítimo, isso vai valer para a demarcação de todas as outras terras indígenas daqui para frente. Como você vai se mobilizar em relação a isso? Ainda há tempo.